Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje eu quero falar de um verso e um versículo bastante conhecido de cada um de nós e abrir os teus olhos em prol de algo que pouco a pouco a gente tem deixado de fazer. Amém. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro do profeta maior Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que nos diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Em outras traduções nos diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Ah, Senhor, Tu nos conheces no íntimo, no profundo. Tu sabe como nos encontramos, mas a Tua palavra, quando vem de encontro à nossa alma, nós nos aquietamos. Então, por conta disso, Te peço, fala conosco, desde agora, para todo sempre. Amém. Amados, é bem verdade de que a epígrafe do texto, ou o contexto do texto, vai falar sobre as promessas de paz e de prosperidade. Isso estava sendo narrado pelo profeta Jeremias. Mas meditando nisso, hoje eu quero falar sobre oração. Sim, oração. E muitos acham que oração é falar bonito, é se expressar bem e ser prolongado ou demorado, mas na verdade não é. Oração simplesmente é você falar a verdade para quem de fato conhece e entende a tua história. Oração é você se abrir, é você desabafar para com Deus. Quantos não são os que nos dias atuais, em vez de trancar a porta do quarto, falar para Deus, ele muitas vezes vem desabafar em uma rede social para alguém que nada pode fazer e muitas vezes, por incrível que pareça, ainda vão falar da vida de você e de mim para tantos outros. E a primeira coisa que podem até chegar e dizer: olha lá, vai ele, está desabafando no Facebook, a prova é dele, não é minha. E isso tem muito a ver, porque nos dias atuais, em meio a essa tecnologia super avançada, a gente se esqueceu da tecnologia espiritual. Qual, pastor? É aquela de que não importa como nós estejamos, mas que tudo que a gente faça e para quem a gente fala, fale primeiro tão somente para Deus, porque Deus é aquele que pode resolver quaisquer que seja o problema. Amém? A gente vai ver no contexto bíblico de que Jeremias está falando: olha, clama a mim. Clamar a quem? Clamar a Deus, buscar a Deus, se humilhar perante Deus. E quando eu olho para essa situação, eu percebo que muitos, mas muitos mesmo, têm pedido oração, mas não querem orar. E não é que ninguém vá orar por você, é claro que temos que orar uns pelos outros, mas Deus, Ele quer ouvir de você o teu clamor. É bem verdade de que Ele sabe da tua história, mas Ele quer ouvir você falar para Ele no teu quarto, na madrugada, muitas vezes no silêncio, onde só se ouve o sussurro do teu gemido. Mas Deus hoje me faz falar contigo acerca disso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Carta de Paulo aos irmãos em Éfesos, capítulo 3, versículo 14. Eu sempre tenho dito esta frase, quer dizer o seguinte: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, está na hora da gente deixar de murmurar e falar para Deus, se abrir com Deus.
quando Deus vai usar Jeremias falando esta palavra, é porque Deus estava querendo que o povo clamasse a Ele. E a gente tem dificuldade de falar para Deus tudo o que de fato estamos passando. É bem verdade de que Ele nos conhece, mas Ele quer ouvir de mim e de você cada frase, cada palavra, ainda que não tenha palavras, mas até chorando. É uma oração na presença do Senhor. Quando Jesus vai falar acerca disso aqui, Ele também vai falar lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, e fala de algo bastante interessante, que é sobre como devemos falar, com quem devemos falar. Olha aqui, Mateus capítulo 6, Mateus 6, vou ler aqui para você entender. Amém? Mateus 6,5 diz: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque não gostam de orar em pé nas sinagogas e em outros cantos para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que tu, porém, quando orares, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pastor, qual é o melhor jeito de orar? Não existe melhor jeito. Existe simplesmente oração em quaisquer que seja a forma. Eu posso orar dentro do banheiro, eu posso orar em pensamento na escola, eu posso orar no trabalho, eu posso orar, mas a gente não impõe, ou acima de tudo, quer dizer uma oração certa. A oração é uma conversa, é um particular com Deus. E a gente só pode colocar em nossa vida, em nossa história, aquele que de fato se preocupa conosco. E este é simplesmente Deus. Eu acho que a gente tem reclamado demais, tem murmurado demais, e quando Mateus vai escrever aqui, ele vai dizer: quando tu, porém, quando orares, entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque ali é só você e Deus, Deus e você. Quando você ora, Deus está te ouvindo, e através da palavra dele, quando você a abre, Deus está falando com você. Amém? E quando eu olho para esse contexto bíblico que eu fiz a leitura, vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, ou seja, Deus vai te responder. E anunciar-te-ei, ou seja, o que Deus vai fazer vai ser anunciado, vai sair no noticiário, vai dar o que falar, e muitos não entenderão, mas terão que ver o que Deus fará em tua história, em tua vida. Eu sei que não tem sido fácil para você. Eu sei que, na verdade, a tua única vontade é de desistir, é de parar. Mas tenta orar mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Deus, Ele não quer vir de nós murmuração, e sim oração e adoração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. E o versículo 19, a parte A diz: eis que eu farei uma coisa nova, nova e grande. Então, meu amado, que a partir de hoje a gente ore tendo convicção de que aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Não da nossa maneira, mas da maneira dele. Porque às vezes, até um não de Deus, muitas vezes é livramento para nós, sabia? Então, que você agarre essa palavra, segure essa palavra, vive essa palavra, e se torne tão somente dependente de Deus e não dos homens. Que você tão somente ouça a voz dele, como ele está falando para você. Não é tempo de parar de orar pelo teu marido. Não é tempo de parar de orar pelo teu filho. Não é tempo de parar de orar pela tua família. Porque por esses dias, Deus vai te surpreender. Por esses dias, Deus vai curar alguém da tua família.
por esses dias, através da tua oração. Deus vai libertar alguém, vai restaurar o teu lar e vai mudar a história do teu casamento. Amém? Um abraço, a paz do Senhor. E fiquem todos sabendo de que Deus está entrando nesta peleja. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Um abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E muito obrigado pelo carinho. Desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Está completando aniversário hoje? Parabéns. Que Deus te abençoe em todos os momentos da tua vida, e que o maior presente venha dos céus. Fica na paz, em nome de Jesus.